A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite, amém? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Irmãos, eu quero estar trazendo mais uma palavra aqui da parte do Senhor, amém? Se conta em Provérbios 19, 20 e 21. Vou estar lendo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, o que o Senhor está falando através desse versículo? Que nós, irmãos, temos que estar todo o tempo buscando, né? Conselhos do Senhor, orientações, instruções do Senhor. Porque, irmãos, Deus, quando Ele passa uma instrução para nós, Ele nunca erra. Porque nós vemos aqui, agora, o Senhor vê lá na frente, o Senhor vê tudo, irmãos. Até no último dia da nossa vida, Ele vê, irmãos. Então, irmãos, o Senhor está falando o quê? Para buscar o conselho dele, né? Não importa a situação que você esteja, não importa o processo que você está enfrentando, busque ouvir a voz do Senhor, irmãos. Busque ser obediente ao Pai, porque a obediência gera bênção. A obediência tem galardões do céu para sua vida, né? Josué, quando ele não consultou a Deus, ele foi para a batalha, ele perdeu. E os soldados daquele outro exército inimigo era mais fraco que os hebreus. Os hebreus tinham enfrentado Jericó, as muralhas que era mais difícil. Mas por quê? Porque Deus ordenou a eles ir lá. E Deus falou que ia com ele, que ia entregar a cidade na mão dele. E Deus fez, irmãos. Mas no outro exército, tinha o pecado de Acã, né? Tinha o pecado de Acã, então o Senhor não podia ser mais com eles, porque Deus falou para ele não tomar nada de impuro em Jericó, né? Aí as riquezas lá. E Acã, seus filhos tomaram. E Deus falou para todos os hebreus que não era para tomar, né? Mas aí ele quebrou a aliança de Israel com Deus, a aliança do povo do Senhor. E com isso quem pagou o preço foi o povo, porque Moisés não, Josué, ele mandou o povo para a guerra contra Ai sem consultar Deus, né? E teve muitas pessoas feridas, muitos soldados valentes mortos, irmãos, né? Só depois que ele foi consultar Deus que o Senhor tinha falado com ele, que Deus falou que não podia ser mais com ele, enquanto aqueles objetos impuros de Jericó tivessem entre no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus ele é consagrado ao Senhor, irmãos, né? Então pensa comigo, se Josué tivesse consultado Deus antes de mandar os soldados, Deus ia revelar que tinha algo errado, ele ia, como se fala, tirar esse pecado de Acã, e o exército ia vencer. Mas irmãos, o que isso mostra? Que às vezes a gente vai muito confiante em algumas decisões nossas. Fala, não, tá tão óbvio, por que eu vou pedir permissão para Deus por causa disso? Né? Eu peço coisas para Deus quando tá impossível, quando eu vejo que não tem solução. Aqui tem, é só mandar os soldados para guerra e lá outro soldado lá, o exército é mais fraco. Mas irmãos, o mais fácil com o Senhor, o mais fácil sem o Senhor na sua vida que você for fazer, pode ser o negócio mais fácil de tudo, irmãos, aos seus olhos, mas vai se tornar difícil, irmãos, porque o Senhor não vai estar conosco. E o mais difícil, o mais impossível que a gente acha que a gente não vai conseguir passar, não vai conseguir enfrentar, o Senhor está conosco e faz aquilo se tornar difícil virar fácil. E o fácil sem Deus se torna difícil, né? Então é isso que o Senhor ele mostra nessa tarde, que nós sejamos obedientes, porque aí depois que Josué obedeceu a voz dele, Deus falou com Josué sobre o pecado de Acã, que ele eliminou Acã e seus filhos com apredejamento e tirou o pecado que tinha no meio do povo de Israel. Aí Deus foi com ele e entregou a vitória nas mãos de Josué. Então, irmãos, que nós não sejamos que nem Josué, né, que ganhou tanta confiança ao ponto de achar que ele podia fazer sem Deus. Porque, irmãos, a gente não pode. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que se aconselhar com Deus, a gente tem que perguntar a Deus, porque o Senhor ele conhece lá na frente, ele sabe se aquilo que a gente está querendo aos nossos olhos pode ser bom para nós, mas não bom para nós lá na frente. Então a gente tem que consultar a Deus, porque o Senhor já vê isso lá na frente, se vai ser bom ou se vai ser ruim essa decisão que vamos estar tomando aqui atrás, agora, né? Então nós temos que obedecer a voz do Senhor, irmãos. Aquele que é obediente é abençoado, porque o Senhor, a obediência, irmãos, gera bênção.
porque você vai estar seguindo ali a risca o que o Senhor está falando, e tudo que o Senhor falar não tem como, é impossível dar errado, porque o Senhor nunca erra, irmãos. O Senhor nunca erra. Amém, irmãos? Então é essa palavra dessa tarde, nessa noite, dessa manhã, nesse dia, que nós sejamos obedientes e busque sempre os conselhos do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é tudo, irmãos, tudo em um só, tudo em um só. Nosso amigo fiel, tudo, irmãos, tudo. Então que nós buscamos diariamente os conselhos, as orientações do Senhor, irmãos, para que Ele venha nos aconselhar em meio a esse mundo, né? Que está cada vez mais, irmãos, difícil, cada vez mais as pessoas estão fazendo coisas do mundo, cada vez mais as pessoas estão fazendo as coisas que agradam ao inferno. Então, irmãos, que nós sejamos luz no meio desses que são das trevas, né? Mas para isso nós temos que andar com o Senhor. Andar não é só você falar com Deus, fazer aquela oração mecânica. Ai, pai, eu te agradeço isso e tal. Você tem que andar com o Senhor. Você tem que falar com Deus assim como você fala com o seu pai, assim como você fala com a sua irmã, com o seu irmão. Não importa, irmãos. Amém, irmãos? Fiquem com o Senhor e que Deus abençoe esse dia, essa semana. Amém? Fique com Deus.